Já está valendo, pelo jeito. Muito boa noite. Só um pouquinho. Eu acho que está ao vivo já, Moisés. Está marcando aqui para mim 20 segundos, 23 agora. Olá, pessoal, senhoras e senhores, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, para quem gosta de poemas, de filosofia, de teologia, de literatura, de ciências modernas, este é o canal. Pessoal, hoje nós estamos com a presença do professor Juarez Mazuca Júnior, um grande professor aí de matemática, né, de química, que irá trazer algumas abordagens com os temas, sobretudo na área da filosofia, não somente na área da educação, como de igual modo na área da filosofia também. É sempre um tema importante a questão da educação, desde os primórdios da cultura, vamos dizer assim, dessa questão da pedagogia, sobretudo na Grécia Antiga, ali por volta do século V, por volta do século IV, ali com a paideia grega, né? Então, isso é um assunto sempre importante e eu acredito que hoje nós vamos poder discutir um pouco sobre essas questões aí que são de suma importância, sobretudo aí na área da cultura e do ensino no Brasil. Então, eu já vou convidar o nosso amigo, né, colega de turma também na graduação em filosofia, professor Juarez Mazuca Júnior. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu gostaria que você se apresentasse aí, né, falasse um pouco da sua trajetória enquanto docente, né, ensinando aí na área da pedagogia, para a gente poder conversar um pouco sobre essas questões, sobretudo de um ponto de vista filosófico também, que eu acho que é algo assim muito importante para os dias atuais. E no final teremos algumas perguntas. O pessoal que está em casa nos acompanhando pode participar mandando as perguntas aí, que eu irei selecionar algumas para serem respondidas aí à medida que a gente estiver finalizando a live, ok, meu amigo? Seja muito bem-vindo aí, fique à vontade no meu canal. Lembrando que o professor Juarez também tem um canal, depois eu vou pedir para ele compartilhar o link aqui conosco, para vocês que são inscritos no meu canal poderem se inscrever no canal dele também. Fica bom, amigo. Pode se apresentar aí para o pessoal de casa para saber um pouco mais quem que é o professor Juarez Mazuca Júnior. Fica à vontade. Muito boa noite, meu amigo Moisés. Tudo tranquilo? Beleza. Boa noite. Então, falando agora para o repleto canal, porque é cheio de gente aí assistindo, que eu sei, né? O canal do Moisés, né? O famoso Moisés. Eu também tenho um canal, mas não é tão famoso quanto o do Moisés. Um dia, quem sabe, né? Então, o meu grande amigo Moisés está nos oportunizando participar do seu canal hoje, numa entrevista, né? Num bate-papo, melhor dizendo, depois de ter tido este belo bate-papo também no meu canal, alguns dias atrás, que nos proporcionou uma intensa visualização. Só tenho a agradecer o amigo. Então, agora, retribuindo também esse prazer de participar de uma boa conversa, estamos à disposição. Conforme tu me pediste, Moisés, para me apresentar, né, sou professor de Física e Matemática, terminei a minha graduação de Física em 1990, né, 90. Depois eu fiz um mestrado em Sensoriamento Remoto, terminei em 99, e o que me proporcionou ser professor universitário. Então, eu dou aula desde 8, 9 para ensino médio, ensino fundamental, antes chamava segundo grau e primeiro grau, né? E para o ensino superior desde 9, 9. Nesse meio tempo, a gente vai daqui, dali, trabalhando, estudando. Fiz uma especialização em geometria também, em 2006 até 2008. E depois iniciei o curso de psicologia em 2013,
14 e 15. Fiz a metade do curso. Abandonei de certa maneira, mas não por vontade própria, por acertos de horários e logística. E agora, no início do ano passado, né, no mês de março, fez um ano, sou colega do senhor Moisés Gomes da Silva. Acertei o nome, né, Moisés? Pelo jeito, sim. Parou um pouco a imagem ali, acertei o nome. Mesmo. E sou colega do Moisés Justamente. na Unidom Bosco, na filosofia, licenciatura EAD. Então, estamos juntos aí nessa caminhada no segundo ano. O Moisés é uma pessoa que tive pouco contato com ele e já deu para perceber que é bem ilustrado, é bem letrado, né? Com relação à filosofia, é o que mais me chama a atenção, as suas posições, seus posicionamentos. Então, estamos à disposição hoje para falar sobre o que der e vier. Fala aí, Moisés. Perfeitamente, meu nobre Juarez. Eu não tive a oportunidade ainda de ler os seus escritos, acredito ser muito interessantes, né? Trabalhos acadêmicos, essa coisa toda aí que a gente está acostumado na academia, né? Eu, particularmente, tive um contato muito profundo, vamos dizer assim, na época da graduação, né? Eu sou graduado em turismo e participei de fóruns internacionais, né? De pesquisas dentro do turismo, publiquei até um livro, né? De introdução à história e à tecnologia aplicada ao turismo. E então isso, mas antes eu já vinha do seminário, né? Eu sou seminarista em teologia também, né? Então assim, a gente já está acostumado com essas questões, a gente já pesquisa, mas hoje eu gostaria de tratar um pouco contigo, meu nome, sobre algumas questões que inclusive até eu vejo como algo, principalmente no Brasil, não digo em países como França, né, Alemanha, países mais desenvolvidos que focam mais na educação, principalmente Estados Unidos, né? Eu vejo que a educação no Brasil ela está defasada, sobretudo por conta dos ensinamentos que têm sido ministrados e administrados, não somente em universidade, como nas escolas públicas e privadas, e isso é um problema que deve ser posto, né? Não deve ser jogado para debaixo do tapete, tem posto e trabalhado. Óbvio que trabalhado por eruditos, por filósofos, por teólogos, por pessoas acostumadas com essa questão. Uma coisa que eu acho interessante, né, quando a gente analisa a história, vamos dizer assim, da pedagogia, a gente vê, por exemplo, eu estou aqui com um pequeno livro, gostaria até de compartilhar com o pessoal que está em casa, contigo, não sei se vai dar para ver aí. Introdução Geral à Filosofia, Elementos de Filosofia 1, do Jacques Maritain, filósofo francês, discípulo do Sertian, né? E ele traz uma definição muito interessante aqui sobre o que é filosofia, que me chama a atenção de maneira peculiar. Eu vou até ler aqui a definição que o Maritain ele dedica, né, vamos dizer assim, ao que seria, vamos dizer assim, o significado propriamente de filosofia, de acordo com a sua concepção. É um livro pequeno, não é um grande manual, né, vamos dizer assim, como outros que a gente conhece, que a gente já tem costume de ler, mas é muito interessante o que ele vai dizer aqui no primeiro capítulo, né, no capítulo 1, onde ele vai falar sobre a natureza da filosofia. Então, ele diz assim, a pesquisa filosófica, precisamente por ser a obra mais elevada da razão, não foi conhecida pelos povos chamados primitivos, e a maior parte das civilizações antigas ou a ignoram, ou então não souberam descobrir-lhe a verdadeira natureza e o ser próprio. Só começou a seguir muito mais no século VIII e principalmente no século VI antes de Jesus Cristo. Contudo, encontrou o caminho reto da verdade devido a um fato, a bem dizer, excepcional, se levarmos em conta a quantidade de maus caminhos em que enveredaram tantos filósofos e tantas escolas. É óbvio que quando o Maritain ele traz a formalização da filosofia como uma ciência, vamos dizer assim, ele está tomando por base o berço, né, da ciência a partir dali dos pré-socráticos, né, como Tales de Mileto, que é conhecido por ser o primeiro filósofo, vamos dizer assim, e os pré-socráticos, Platão e Sócrates, são os fundadores da ciência na Grécia Antiga. Agora, eu queria saber da sua opinião, meu nobre Juarez, concernente a como você vê, por exemplo,
quadro nacional hoje, né? Eu não digo hoje, porque as minhas pesquisas concernente à educação juvenil no Brasil foi até 2019, mais ou menos, quando eu pesquisei no ano, né? Como que estava o nível de alfabetização. Muito horrível, né? Diga-se de passagem, mais de 50% dos jovens saem analfabeto, semi-analfabeto praticamente do ensino médio, vão para a faculdade sem saber ler e escrever corretamente um texto. Então, eu gostaria de saber qual que seria a sua opinião referente será que nós estamos errando principalmente ao não saber utilizar as ferramentas que Platão, Aristóteles, né, o próprio Jean-Jacques Rousseau, né, que também foi um pedagogo, eles nos legaram? O que você pensa sobre isso, meu nome? Muito bem. Deixa eu colocar um ponto aí filosófico para tu analisares depois da minha primeira intervenção aqui. Somos ou não somos uma tábula rasa quando chegamos aqui na Terra? Eu digo chegamos do ponto de vista de alma, né? Quando a gente encarna aqui na Terra, a gente vem nenezinho, vem não sei da onde, mas a gente vem. E depois vai também não sei para onde, mas a gente vai. Tomara que dê bastante tempo até o momento da gente ir. Mas voltando. A pergunta é, somos ou não somos uma tábula rasa? Caso sim, a gente aprende. Caso não, a gente relembra, né? Isso para quem acredita que tenhamos outras vidas. Aí vai da religião e vai da filosofia de cada um. Caso a gente seja uma tábula rasa, ou seja, chegue aqui na Terra a partir do zero de intensidade de educação, de aprendizagem, então realmente é uma grande modificação que vai havendo, tanto na alma da pessoa, na psique, né, quanto no cérebro, do ponto de vista biológico, porque a aprendizagem, inclusive, ela altera o funcionamento do cérebro. A própria leitura altera o funcionamento do cérebro, digo funcionamento em termos de sinapses, né, que ocorrem entre os neurônios. Voltando, com relação, isso colocar como um ponto a ser analisado pelo amigo agora, quando eu passar a bola. Com relação à tua pergunta inicial, realmente eu tenho observado, atualmente eu estou só no ensino médio como professor, tenho observado o que tu disseste de maneira muito intensa, infelizmente, a falta realmente é de instrução do ponto de vista de leitura. É difícil alguém que saiba ler. Sabe ler o Facebook, como eu sei, tu sabe ler o WhatsApp, mas não sai muito disso. Inclusive, verbo no infinitivo não existe mais nem na escrita para a maioria dos alunos, né? Mas aí eu insisto, falou ali sem o R do infinitivo em alguns verbos, eu digo, como é que é? Até eles sabem, mas por preguiça, não todos, mas alguns por preguiça, acabam cortando as palavras, achando que com isso podem falar mais rápido e serem melhor entendidos. Aí eu aproveito e geralmente eu dou um sermão nesse sentido, um puxão de orelha nesse sentido. A gente tem que se expressar de maneira adequada para se fazer entender, de preferência já nas primeiras frases, porque isso proporciona, no mínimo, um gasto de energia menor, porque não vai precisar repetir, né? Não que eu pense nisso, porque eu sou professor, eu repito o tempo todo com a maior boa vontade, estou lá para isso. Mas eu digo do ponto de vista de quem não é professor, de quem está aluno, de quem não está professor, que não há necessidade de ficar se repetindo, se for concisa e clara a mensagem. Entrando na mensagem, podemos vir para a linguística, que é algo que me atrai bastante. Também na linguística, mais um ponto filosófico para a gente conversar, será que já nascemos sabendo todas as línguas, conforme o Noam Chomsky diz, ou não? Será que nós nascemos não sabendo língua nenhuma e aí se aprende? O Chomsky sustenta que não, sabe todas as línguas e a gente só desenvolve as que têm contato. E com isso se pensa que
não se sabia as outras línguas. Mas nenhuma das duas teorias ainda é comprovada, por enquanto, teorias. Então, deste ponto de vista, também eu gostaria de uma explanação tua. Para fechar, confirmando, realmente, o grande problema é a língua. A partir da língua, a partir da expressão, tanto escrita quanto oral, essa vai proporcionar melhor entendimento até na matemática, que é a minha ferramenta para ensinar física. Primeiramente, a língua. E justamente, você tocou um ponto interessante, né, que é a questão da linguística. A gente parece que tem alguns manuais, vamos dizer assim, formais, né, inclusive utilizado pelo Foucault, que é o manual do Saussure, né? É uma obra aí, conta-se que não foi nem ele que escreveu, foi aluno, mas isso não vem ao caso. Eu me lembro que quando eu assisti o debate, né, entre o Michel Foucault e o Noam Chomsky, eles estavam discutindo justamente sobre umas questões de política, né, de linguística também, e entra toda essa questão aí. Sobre a questão da tábula rasa, né, que é uma concepção meio que lockeana aristotélica, né, tanto John Locke, filósofo inglês, quanto Aristóteles já tinham essa concepção. Acho que mais o próprio John Locke, ele pega essa concepção do próprio Aristóteles, que já tinha essa mentalidade. Eu vejo assim, existe uma possibilidade, né, de fato, de nós já virmos, né, para esse plano, né, na teosofia eles chamam de plano, né, e aí tem o plano físico. Eu estava até assistindo uma aula hoje do Osmir, ele falando sobre questão de evolução. Aí tem o plano físico, o plano etérico, duplo etérico, plano material, plano mental, enfim. Então, quando eles falam, né, dentro da teosofia, que a gente vem para esse mundo, né, para esse plano, a gente já vem com uma carga de conhecimento, a gente vai encarnar, vem com a carga de conhecimento de outras vidas passadas que, segundo eles, segundo os teosofistas, a gente não pode saber o porquê que viemos para cá, justamente pelo fato de a divindade, eles chamam de consciência também, né, não nos permitir, porque senão a gente não iria evoluir ou iria ser uma vida muito... Enfim, eu particularmente, como eu sou teólogo também, né, não somente turismólogo, mas teólogo, eu não consigo acreditar de um ponto de vista lógico que seria justo Deus ter nos feito e nos colocado aqui através de várias vidas e a gente ter que ficar nesse ciclo eterno de reencarnação dentro da roda de Sansara, né? Então você vem para cá pagar karmas, pecados que você nem sabe que você cometeu em outras vidas. Então, do meu ponto de vista, né, particular, que também não vem muito ao caso, né? Subjetividade não convém no meio acadêmico, vamos dizer assim. A gente tem que ser universais e vamos dizer assim, objetivos, né? Então, essas questões referentes ao conhecimento, veja bem, a gente tem um relato bíblico lá no livro de Gênesis, capítulo 11, que diz que toda a terra falava a mesma língua. Eu tenho para mim, muito embora a Bíblia não diga isso, eu tenho para mim que era o hebraico, justamente por ser a língua de Deus, né? E do povo que ele escolheu para ser sua nação eleita. E depois, a partir daí, Deus faz uma confusão de línguas. Estava de Babel, Deus faz a confusão das línguas. E aí surgem outros idiomas, né? E aí a gente vai ver um fenômeno em Atos 2, Atos dos Apóstolos, que é o livro da história da igreja, onde vai falar sobre uma espécie de dom, que é o dom de falar outro idioma, né? Ali, vamos dizer assim, acontece esse mistério. Para quem é teólogo, para quem estudou a Bíblia cientificamente falando, como eu estudei nos seminários que eu já fiz, sabe como que funciona essa estrutura. Ali acontece uma espécie de, vamos dizer assim, milagre, que aqueles analfabetos, como era o caso de Pedro, falam outros idiomas que ele nunca estudou. Hoje a gente pode fazer um curso de inglês, sei lá, coloca uma CCAA, uma Wizard, estou até fazendo propaganda. Você vai lá na Wizard, você aprende inglês, você está estudando. É diferentemente de Pedro, né, ou Tiago, ou qualquer um dos apóstolos que não estudaram numa universidade, numa instituição de idiomas e estava falando no idioma de outras pessoas. Ali a gente tem, acho que é logosofia,
glossalia, alguma coisa assim. Enfim, aqui é um ponto que a gente tem que parar para meditar também sobre a pergunta que você me fez. Eu não tenho muito conhecimento na obra do Noam Chomsky, né? Até porque é um filósofo muito moderno, muito recente, para mim me ocupar dele, como tenho me ocupado de Platão e Aristóteles, inclusive até a minha especialização em Platão, né? Eu fiz uma especialização em docência de filosofia e teologia, e foi justamente no quesito da paideia grega, né? Então eu fiz um estudo bibliográfico, as teses que foram publicadas sobre paideia, né, para ver o que se discute hoje. Justamente esse é um problema que a gente vê não ser levantado tanto, né? O problema da pedagogia, da paideia grega, que é o fundo de onde nós viemos, né? Vamos dizer assim, como ensinadores, né? Você como um professor, eu também como professor, nós sabemos perfeitamente que o que nós sabemos hoje de ensino provém de Platão e Aristóteles. Isso é inegável, é irrefutável isso. Porque todo o movimento da escolástica, da patrística, o movimento europeu na Renascença, no Iluminismo, tudo isso aí vem de Platão e Aristóteles. É só ler histórias da filosofia como do Will Durant, do Brian McGee, que inclusive tem um programa maravilhoso de televisão, né? Tinha, na verdade, está gravado no YouTube, né? Porque ele já não... Tinha um programa maravilhoso de TV onde ele entrevistou vários filósofos, né? Grandes filósofos, historiadores da filosofia, e o Brian McGee foi um grande historiador da filosofia. Então nós temos muitas histórias da filosofia que nos mostram de onde que vem o nosso conhecimento pedagógico, de onde que surge esse negócio de pedagogia. Né? É óbvio que tem obras magnas como a Didática Magna, o Emílio do Rousseau, né? As obras, os artigos memoráveis do próprio Skinner, né? Enfim, tem uma série de obras, mas Platão e Aristóteles é o fundamento, né? Então, assim, eu acredito muito no ensino por esse viés, né? De voltar a esses clássicos, né? Entender o que esses homens discutiam, qual que era o fundamento da sua pedagogia, para a gente poder aplicar nos dias atuais. Você falou também, só para me encerrar aqui essa fala e passar para você, você falou sobre a questão da linguística, né? Sobre na área da filosofia, para mim comentar um pouco. Eu estava até comentando contigo agora há pouco, eu terminei de ler as investigações filosóficas do Ludwig Wittgenstein, que foi um filósofo alemão, né? Acho que é alemão, sueco, não lembro agora a nacionalidade dele. Enfim, foi um filósofo importante do século XX que escreveu 2 livros, né? Que é o Tratado Lógico e Filosófico e as Investigações Filosóficas. Eu li os 2 e a gente vê que essa questão da linguagem ela é importante, só que todos os filósofos modernos, e sem exceção, eu estava até lendo agora um livro do Rudolf Carnap, né? Inclusive ele está até aberto aqui no meu computador, sobre a questão do livro, para quem quiser ler depois, Logical Syntax of Language International. Logical Syntax of Language, né? Então, é sintaxe lógica da linguagem do Rudolf Carnap, né? E ele vai falar aquilo que eu vejo que foi um erro. O próprio Battista Mondin, né, é historiador da filosofia, ele tem um curso de introdução à filosofia, ele é um filósofo italiano, ele vai falar justamente esse erro que os filósofos modernos cometeram de mutilar a metafísica dos seus sistemas, né? Então, todos os filósofos da linguagem, seja um Wittgenstein, seja um Rudolf Carnap, né, seja um Quine, todos esses filósofos modernos da filosofia analítica e filosofia da linguagem, eles mutilaram o valor metafísico, né, que tem mais de 2.500 anos de tradição, praticamente, né? Então, isso foi um erro. O Wittgenstein, ele assume isso aí, o Rudolf Carnap, ele assume isso aí nesse livro que eu citei aqui, o título, justamente falando que o próprio ciclo de Viena, né, do qual ele fez parte, também, não somente o ciclo de Viena, como outros grupos de professores dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Inglaterra, eles não concebem a metafísica como um sistema científico. Realidade. Agora, quando a gente estuda obras como a Metafísica de Aristóteles, né, que é o livro clássico da metafísica, as obras de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a gente vê que o que faltou para esses filósofos, assim como para Kant, né, que escreveu a Crítica da Razão Pura, foi entender que existe uma linguagem metafísica
não só porque eu não consigo conhecer essa linguagem, ou eu não conheço ainda, que necessariamente ela não existe. Ela existe, essa linguagem, né? Que é a linguagem divina, é a linguagem do próprio ser, com S maiúsculo, do próprio Deus. Então, essa linguagem, ela existe. Não é porque eu não consigo expressar ela verbalmente, como o próprio Wittgenstein poderia defender, como ele faz nos seus escritos, que essa linguagem necessariamente não exista, né? Inclusive, tem até uma apostila, a primeira apostila do curso da Sociedade de Eubiose fala dessa linguagem aí. Eu tenho alguns escritos que eu estou fazendo sobre isso, algumas pesquisas, que eu utilizo até mesmo essa apostila como referencial teórico. Mas eu gostaria que você desse umas pinceladas também sobre esse tema aí, que é muito importante, de fato, né? A linguagem na área acadêmica, né? Para se expressar e para dar aula. Enfim, isso é muito importante. Perfeito. Pegando o gancho aí do que tu falou, do Ludwig Wittgenstein, né? Por aí, mais ou menos. Eu tinha te falado que eu comprei um livro há pouco tempo, comprei mais alguns que eu te mostrei. Esse aqui eu não tinha mostrado, estava aqui na casa da minha mãe. Anotações sobre as cores, né? Esse me chamou bastante atenção e ele é impresso de um lado em alemão e do outro lado em português. Ele é diglota, né? Exatamente. E eu comprei esse livro, na realidade, por causa de um amigo que também é físico e que também é nosso colega. É o meu amigo Décio, de Mourão Malmite, que eu incentivei a fazer a filosofia, ele está fazendo junto comigo, junto contigo. Mas ainda não se conhecem ele e tu. Porque meu amigo Décio, aí entra um pouquinho da resposta da pergunta que tu fez, ele fala que as cores, para nós, são muito subjetivas. Por quê? Porque é dito que isto aqui é amarelo. Desde criança, então a gente entende que é amarelo, né? É dito que isto é azul, desde criança a gente entende que é azul. Só que este amarelo e este azul não é quase certo que não seja impactado da mesma maneira nos nossos sensores, nos nossos olhos. Porque eu não tenho como saber para ti o que dá de impacto o azul, o que dá o amarelo, o vermelho e o verde. Eu sei só para mim, cada um sabe só para si. Então, a cor, para falar a verdade, ela existe, ela é a frequência da luz em valores diferentes. Quanto maior a frequência, mais próximo do azul. Menor a frequência, mais próximo do vermelho. Então, por isso as cores do arco-íris, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Acima do violeta, o ultravioleta, luz não visível. Abaixo do vermelho, o infravermelho, luz não visível. Mas o que é a cor em si, a gente só sabe cada um de si. Não tem como saber o que o outro sente com o impacto da cor. Inclusive, falando sobre isso, com os meus alunos, eu estava comentando e um perguntou sobre o daltonismo. Eu disse, o daltonismo é com relação ao verde e o vermelho, que é uma confusão, não sabendo diferenciar um do outro, o verde e o vermelho. Mas para aquela pessoa fica aproximadamente a tonalidade de cinza, um quase igual ao outro. Por isso que o daltônico, né? Não existe mulher daltônica, só homem. O homem que é daltônico não pode dirigir, porque ele pode ter diferença de cor, né? E não conseguir saber o que é verde e o que é vermelho na sinaleira. Mas a sinaleira, o semáforo, é vermelho em cima e verde embaixo, amarelo no meio. Ok, mas existem alguns semáforos que são na horizontal. Existe regra de trânsito para que o semáforo seja vermelho a partir da esquerda, mas não é toda cidade que segue a regra, infelizmente. É regra, mas não é. Tem uma cidade que é duas lentes apenas, né? O vermelho e o verde, né? E aí o cara pode confundir também. Mais confuso ainda, né? Então, a cidade que usa na horizontal e não segue a regra poderia gerar um acidente para quem é daltônico. Então, se optou para que o daltônico não tivesse direito de dirigir. É radical? É, mas é assim que é a lei. Voltando, então, à impactação fora o daltonismo,
para quem não é daltônico, a impactação, o impacto, melhor dizendo, da cor no cérebro, como eu disse, só cada um que sabe a maneira como impacta. Até porque existem cores que a gente se agrada mais e outras agradam menos, né? Se diz, a pessoa prefere aquela cor, a outra pessoa prefere outra. Isto não é à toa. Isto é também pelo impacto que a cor proporciona na mente. Inclusive, eu estava vendo há pouquíssimo tempo um documentário sobre a cor azul, não só porque eu sou gremista, o meu time do Grêmio, né, que infelizmente ontem perdeu, é azul, mas não só por isso, mas a cor azul não existia em abundância lá nos tempos antigos. Ela é bem mais recente. Mesmo na Índia, com o índigo, né, a cor azul ela é bem mais recente que as outras cores. Nunca tinha prestado atenção nisso e realmente. Então, ela é uma cor mais jovem que as outras. Jovem em termos de a população estar afeita a ela. E por ela ser mais jovem, nesse sentido, não existe na literatura antiga muita referência da cor azul, justamente pela baixa abundância e até escassez. Então, isso proporciona que, faltando na literatura, também faltou para haver uma explicação melhor da cor azul até algum tempo atrás, que passamos a ter mais abundância da cor azul. Voltando, para quem está vendo o nosso vídeo, os nossos nomes estão escritos em branco, abaixo, né, a legenda num fundo azul. Mesmo quem é daltônico pega que este azul é azul. Mas, voltando, este azul, para mim, para ti e para quem nos vê, não necessariamente tem o mesmo impacto no cérebro. Largando um pouco as cores de lado e voltando em geral, falando em geral, falaste sobre a metafísica. A metafísica, como tu disseste, foi retirada de muitos escritos, né, infelizmente. E eu dou aula desde 89, então tem 34 anos que eu dou aula. No dia 14 de março fez 34 anos que eu sou professor. E em todas as minhas aulas, eu faço sempre a seguinte pergunta no primeiro dia de aula: o que é que a física estuda? Aí falam as mais diferentes respostas e tal, geralmente respostas corretas, mas eu digo, quem é que tem uma resposta para o que a física estuda, mas uma resposta que seja curta, concisa, né? Simples, porque as respostas mais simples são as melhores, não simplistas, mas simples, né? E que conseguiria me explicar o que a física estuda. Estuda movimentos, estuda energia, estuda isso. Ela disse, não, mas em poucas palavras. Aí, claro que eu faço instigando para provocar, né? Certo. E, geralmente, não dão a resposta, salvo 7 pessoas me deram a resposta até hoje. 7 pessoas. Eu tenho mais ou menos 1.000 alunos por ano, então já tive 34 mil alunos, vamos botar 30 mil por baixo. 7 em 30 mil, uma porcentagem 0,0 baixíssima, né? Aí alguns dizem, não, física é ciência que estuda tudo que é físico. Tá? Essa é a resposta. Por quê? Mas aí a senhora não está dizendo nada. Sim e não. Por quê? Tudo que a física estuda é físico, mas existe uma ciência que estuda tudo que não é físico, voltando à tua colocação anterior, que é a metafísica, meta do grego, né? Além da física, porque as coisas não são só físicas no mundo, pelo contrário, existe a meta, né? Quem pode olhar de fora, acima, supra, a metafísica. E realmente a metafísica, quando não está entrelaçada no estudo, na didática, como tu fala, no ensino, com o que é físico, com o que é material, o não material e o material, realmente não se dá não é conciso o ensino para que se chegue a uma ensino-aprendizagem adequada. O que eu quero dizer adequada?
que não seja só aquela que viu um dia e esqueceu no outro. Não, algo que impacte de maneira até emocional para que fique na memória, porque o que é emocional fica na memória. Então, a metafísica, necessariamente junto com a física, o que tem uma a ver com a outra? Nada. Tudo. Elas entrelaçadas, elas se complementam e chegam no que se precisa para que ocorra melhor dizendo, um bom ensino-aprendizagem. Então, confirmando o que tu disseste, a metafísica é essencial. Eu vejo essa importância, meu nobre Juarez, pelo seguinte aspecto, né? Você falou sobre a teoria das cores, inclusive a do Goethe deve ser talvez uma das mais importantes, né? Tem alguns estudos já acerca disso aí também. E aí entra justamente nas questões cerebrais que você bem pontuou. O próprio Wittgenstein, quando você lê, quando você tiver a oportunidade de ler as investigações, ele vai falar muito sobre a questão do que eu falo, do que a pessoa entende que eu estou falando, se ela entende justamente aquilo que eu entendo. Por exemplo, ele traz muitos exemplos ali corriqueiros, né, banais, da dor, né, que quando eu falo que sinto dor, talvez a pessoa pode não entender a dor como eu entendo, né? Que só eu posso saber que eu estou com dor. Então ele utiliza muito esses exemplos banais aí, às vezes alguns até bobocas, né? Mas são importantes, sobretudo dentro dessa questão da estrutura linguística. E aí, veja bem, eu tenho aqui na minha biblioteca um livro, já tem algum tempo já que eu estou com esse livro, que é um livro, assim, vamos dizer que estava até conferindo algumas notas nele. Esse aqui é um dos que eu mais tirei notas, vamos dizer assim. Isso aqui são tudo notinhas em amarelo aqui, tudo marca-texto, que eu tirei notas. Esse aqui é o Crítica da Razão Pura, né, do Kant. Eu li esse aqui 3 vezes. E ele tem um capítulo aqui que eu acho muito interessante, né, de se analisar, que os caras tentam fazer, né? O próprio idealismo alemão tentou fazer, né? Talvez com maior sucesso, não tem outra escola de discípulos de Kant, né? Neokantianos que sejam mais bem-sucedidos do que Schelling, Hegel, Fichte e Arthur Schopenhauer. Não tem como, é impossível. Mas eles tentam meio que talvez se imiscuir dessa obrigação de, vamos dizer assim, unir, né, o empirismo com o racionalismo, né? A síntese desses dois aí, que foi o que Kant tentou fazer a partir de alguns de seus mestres, né, como foi o caso do David Hume, né, Christian Wolff, a qual ele tentou fazer essa síntese aí. Tem um capítulo que é muito interessante nessa obra, chama Analítica Transcendental. Então, como que hoje, por exemplo, principalmente nas academias, né, eu tenho pesquisado recentemente o que se publica em termos de filosofia moderna, filosofia logística, filosofia analítica, filosofia da linguagem, né, no meio acadêmico. E você vê que é totalmente assuntos novos. Assuntos, por exemplo, que para Kant nem sequer seriam colocados como problemáticos, como a questão do tempo e do espaço, porque existe uma tal da filosofia da mente, filosofia do tempo e do espaço, que para Kant isso nem seria colocado. Para Kant, tempo e espaço são toda e qualquer condição para toda e qualquer experiência dentro da estrutura da realidade, seja uma experiência, seja um juízo a priori ou a posteriori, né? Ou seja uma concepção que eu tenho na minha mente prévia, sem nenhuma experiência, que seria o juízo a priori, ou seja uma concepção que eu tenho na mente de coisas que eu já vivenciei, que eu já fiz, que eu já pratiquei, que seriam os conhecimentos a posteriori, né? Então, assim, a gente vê que a educação hoje, principalmente na área da filosofia, que é uma área que nos interessa, ela está defasada por conta desse esquecimento da filosofia, da metafísica, sobretudo da metafísica clássica. Então, por exemplo, eu vou te citar um exemplo. A gente que é administrador de redes sociais, né, principalmente no WhatsApp, a gente encontra muitos seres, muitos que se dizem intelectuais, até mesmo se dizem professores, né? Inclusive, eu já tive algumas contumélias com alguns desses professores, justamente sobre a questão dos caras quererem falar sobre tomismo, aristotelismo, kantismo, sem ter sequer abrido um livro desses homens.
Então, isso não é uma coisa estranha? O cara querer falar de São Tomás de Aquino sem ter lido o homem, né? Falar de tomismo moderno, neotomismo, essa coisa toda aí, sem sequer ter lido nada, né? Não pegou um livro da Suma Teológica, parece que são acho que 30 livros ou 20 livros, uma coisa assim, aquela coisa imensa lá. Então, não abriram um livro da Suma Teológica, não leram nada de São Tomás de Aquino e querem discutir São Tomás de Aquino. Né? Então, assim, se dizem professores de filosofia, querem falar de Aristóteles, por exemplo, tem uma tal de uma teoria dos truth makers, que inclusive eu estou estudando muito isso aí, que é uma síntese do pensamento aristotélico, né? Que são os criadores de verdade. Isso aí surge com Aristóteles, né? Então os caras querem discutir isso aí, mas não leram nada de Aristóteles. Então isso é uma coisa incrível que acontece no Brasil, que é um problema, digamos que assim, que se generalizou pelas academias, o chamado academicismo moderno, onde professores discutem, por exemplo, os artigos que eles mesmos publicam, as teses, as dissertações, mas não discute nada que, por exemplo, publicou os grandes filósofos, né? Porque a gente tem grandes artigos aí publicados por grandes filósofos aí nas mais variadas áreas. Eles não discutem, eles discutem o que eles publicaram, inclusive recomendam aos seus alunos que leiam o que eles publicaram, e não o que os grandes pensadores publicaram. Então, assim, esse é um erro, porque o verdadeiro mestre, o verdadeiro professor, ele tem que abrir, isso no meu entendimento, ele tem que abrir o caminho para que o seu aluno possa desbravar esse caminho sozinho. Ou seja, mostrar as bibliografias pertinentes ao assunto, né? Isso se chama bibliografia pertinente ao assunto, academicamente falando. Né? Mostrar o que ele pode descobrir de novo. Né? Ó, você pega esse autor aqui, você vai ler esse autor, você pega esse filósofo aqui, você vai ler esse filósofo, e aí ele vai caminhando com as próprias pernas. Só que hoje a gente vive no Brasil, num país que o academicismo barato tem chafurdado totalmente, massacrado totalmente os acadêmicos e os alunos, numa estrutura de ensino muito fechada, muito medíocre, muito superficial, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho isso um erro, discutir filósofos a partir da lente de artigos publicados sobre esse filósofo é uma coisa completamente absurda, patética, né, digamos assim, porque eu conheci outros filósofos já, meu nobre Juarez, que estavam terminando a graduação em filosofia, e aí eu perguntei, o que você leu de Heidegger, o que você leu de Michel Foucault, o que você leu de Platão? O camarada achou absurdo por eu ter lido toda a obra do Platão, ele disse que não leu 6 livros do Platão. Então, como se pode ser um filósofo sem ter lido o principal nome da filosofia no Ocidente, depois de Sócrates? Então, isso é impossível. Diz que leu somente artigos sobre Michel Foucault, né, que é um grande filósofo da França, né, que inclusive tem uma importância muito grande na filosofia da linguagem, né? Então, assim, esse tipo de coisa que acaba sendo um óbice, né, um empecilho para que o ensino se desenvolva dentro da academia, dentro das escolas. Por quê? Porque uma má formação pedagógica por parte do próprio professor acaba gerando uma má formação por parte dos discentes. Então, é necessário que o cara que vai se graduar, aquele que vai buscar um conhecimento filosófico, ele, de fato, faça essa imersão nos filósofos, né? Leia as obras dos filósofos, e não somente artigos e teses. Eu não sei como que você vê o quadro, né, de ensino no Brasil, mas isso é um dos problemas que eu vejo que tem atordoado muito aí a nossa sociedade acadêmica, vamos dizer assim. Perfeito. O Trivium e o Quadrivium, duas grandes obras aí básicas, né, de leitura em geral para todo o estudante, em qualquer nível, né? Qualquer nível, o Trivium e o Quadrivium, com R$100, cento e poucos, compra os dois, e é assim de uma base bem sólida mesmo. Claro, temos que fazer algumas atualizações, mas a base, como eu estou dizendo, é bem importante. Falando um pouquinho sobre o Ente e a Essência de São Tomás de Aquino, o Ente, e aí falou em São Tomás de Aquino, eu me lembrei do Ente e a Essência. O que é Ente e o que é Essência, né? Isso, nós estávamos falando fora do ar, naquele momento, sobre o barco de Teseu, né? Que eu comentei contigo, sobre o paradoxo do barco de Teseu. Até eu fiz um vídeo sobre isso, um pequeno vídeo, que eu chamo de drops, os meus vídeos, são vídeos rápidos.
Eu tenho vídeos longos, mas sobre física, sobre filosofia, são vídeos curtos. A não ser a charla, uma conversa, né? Eu fiz a charla científica com meu amigo Décio, e está programada outra, e outras, também te convido, para ser aquele bate-papo de bar, mas não com filosofia de bar. Bate-papo de bar, mas com filosofia e ciência de verdade, né? Mas voltando, então o ente é essência é algo que me atrai bastante, e como agora nós temos o chat GPT, né, da inteligência artificial grátis para uso de qualquer pessoa, eu comecei a indagar, inclusive sobre isso. Eu também fiz o da série Chat GPT, já fiz 4 vídeos, um deles é sobre isso. Eu fiz a pergunta para o chat, inteligência artificial, Chat GPT, da OpenAI, né? OpenAI.com, www.openai.com, sobre se ele, o Chat GPT, tem essência. E ele diz que não, porque ele não é um ser humano, ele se autodenomina entidade artificial. É interessante o termo, entidade. Porque eu coloquei para ele, tá, tu não tem essência, ok, mas tu tem a programação. Aí ele utiliza esse termo programadores, os meus programadores me proporcionaram essas informações e tal, até o ano de 2021, que é o corte do chat GPT. E eu disse para ele, mas tu não tem essência, mas tu foste programado por pessoas, por humanos. E os humanos têm as suas idiosincrasias, né? Os humanos têm as suas subjetividades. Ele concordou, ok. Então, de certa maneira, a tua programação, mesmo utilizando tudo da internet, tem uma espécie de filtro que é dos humanos. Então, na realidade, tu tem umas idiosincrasias, umas subjetividades que não são tuas, mas tu tens. Ele disse que não tinha. Aí eu disse, então vamos fazer o raciocínio inverso, eu disse para ele. Quando tu recebe uma atualização, tu aumenta a tua base de dados, mas tu não perde a anterior. Pode até ser retificado alguma coisa, mas tu não perde a base anterior. Ou seja, são camadas que vão aumentando. E se pensarmos no raciocínio inverso, não atualizações, mas desatualizações, tu iria chegando na atualização anterior, na anterior, na anterior, na anterior, até tu chegares numa tábula rasa. Eu disse para ele, usei esse termo tábula rasa. Ele concordou comigo. Aí eu disse, mas se tu concordas comigo que tu, antes de começar a ser programado, tu não tinha nada de maneirismos, nada de subjetividade, e tu fosse programado por quem tem, de certa maneira, tu pode até nem saber que tem, mas tem de outrem que te programaste, né? Fez a tua programação e tu acabou tendo essa. Aí ele concordou. Ele disse, então tu concorda agora? Não, agora eu concordo. Então foi bem interessante, porque o raciocínio da evolução nas atualizações, a inteligência artificial insistia que, por ser um ser artificial, não era ser, como é que eu disse? Uma entidade artificial, não sem possuía... querer interromper o seu raciocínio, só para fazer uma pontuação, eu não sei se você já ouviu falar do teste Turing, né? Como eu estudo também filosofia da ciência da computação, Exatamente. é justamente essa questão, né, de um computador tentar, vamos dizer assim, ludibriar o ser humano, enganar o ser humano, outro ser humano, e aí entra aquela questão lá da inteligência artificial, lá, os machine learners, né? Enfim, uma série de questões que envolvem aí a ciência das máquinas, né? Da filosofia da ciência da computação, que é um assunto muito, muito interessante, mas é justamente isso aí mesmo que a gente acaba vendo, né? Você falou do barco, né? De Teseu, né? Isso. Fala para nós sobre o barco. Eu não tenho conhecimento, isso aí provavelmente deve ser mitologia grega, né? A partir de Homero, né? É mitologia grega. Eu tenho a Ilíada e a Odisseia aqui na minha biblioteca, né? Eu tenho as duas obras, tá aqui, e já li as duas obras, né?
né? Uma mitologia muito interessante. Sim. A gente percebe que o que se constrói no imaginário, né, das pessoas, né, tanto de um ponto de vista cultural, social, geográfico, é muito baseado em mitos, né? Então, É a verdade. mitologia, de certa forma, ela ajuda nessa questão da aquisição do conhecimento. Então, você pega, por exemplo, ali o mito de Sísifo, né? Inclusive, Sim. até eles utilizam muito, o Albert Camus tem um livro muito interessante sobre essa temática, né? Que se chama o mito de Sísifo, né? E você vê que, inclusive, a nossa vida ela é como se fosse mais ou menos aquilo ali, né? De você empurrar uma pedra até o alto do penhasco e depois que você está lá em cima, ele desce de volta aquela pedra. E você tem que ficar empurrando aquela pedra. Isso aí seria basicamente a forma do conhecimento, o conhecimento que a gente vai buscar. Ou seja, a gente vai aprender as coisas, vai aprendendo, subindo de degrau, subindo de degrau, subindo de degrau. Quando chega lá em cima, que a gente acha que aprendeu, aí a gente desce, despenca lá para baixo e descobre que tem mais uma série de outros assuntos que a gente nunca nem ouviu falar e precisa Sim. começar tudo novamente. Então, essa questão da mitologia, eu li aquele livro chamado Teogonia, né, do Exílio, Sim. muito interessante também, e muita coisa de literatura grega, né? Eurípides, Sófocles, Ésquilo. Eu gosto muito do Eurípides, porque a forma dramatúrgica com que ele apresenta o enredo, né, dos seus romances é muito interessante, principalmente aquele tal de Hércules, né? Que é um dos seus principais romances, vamos dizer assim, Hércules, né? Então, assim, eu acho muito interessante isso, porque acaba nos ajudando a compreender o mundo por uma forma diferente, né? Uma Sim. forma mitológica, vamos dizer assim, né? É mais lúdico, né? Sim. E voltando no barco de Teseu, então, é essa questão, né, para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, né? O barco era do Teseu, né? E foi até um determinado local e trocando madeiramento. Só que trocou todo o madeiramento. Se trocou todo o madeiramento, não é mais o mesmo barco. E se não é mais o mesmo barco, não é o barco do Teseu. E o madeiramento que foi retirado pode ser utilizado para formar um outro barco. Esse outro é que é o de Teseu, ou é o primeiro, ou ambos, ou nenhum, né? E para que tudo isso? Para fazer um paralelo com o que nós estamos falando sobre Santo Agostinho não, sobre São São Tomás de Tomás de Aquino, sobre o ente e a essência, porque a essência de uma pessoa é a alma, barbada, mas a essência de um barco, a essência de um computador, a essência da inteligência artificial, onde é que está? Se é que tem, né? Então, essas questões são muito estranhas hoje em dia, porque o que é ente e o que é essência? Para a inteligência artificial, para o computador, para o barco em questão, porque o paradoxo permeia até hoje, né? Chegamos num aforismo. O barco é de Teseu ou não é de Teseu? O barco existe. Ou os barcos existem, se construir um segundo com madeiramento retirado, né? Então, voltando isso voltando para nós, a nossa essência, ela não muda ao longo da vida. Ela vai mudando, o que vai mudando somos nós no total, mas a nossa essência não muda. A não ser que a gente considere como essência a aprendizagem. E sim, a aprendizagem ao longo da vida vai acontecendo, mesmo quem não queira aprender nada, vai aprender de qualquer jeito, né? Mesmo quem insiste em não aprender, aprende igual. Pode não aprender tanto quanto deveria ou poderia, né? Vamos dizer poderia em vez de deveria, mas aprende igualmente. Mas isso é agregado à essência ou realmente a nossa essência, desde o nascimento até a saída, permanece, né? Eu colocaria isso aí, então, como uma última pergunta para o nosso amigo Moisés. A nossa essência. A questão do ser, né? Ela é uma questão que remete-nos a Heráclito, a Parmênides, né? Ela tem toda uma história aí, e aí entra questões da essência, né? O Heidegger, naquele livro que ele escreveu, né, imenso e dificílimo, né, chamado Ser e Tempo,
No volume 1, ele traz umas questões muito, muito interessantes sobre a questão da presença, né? O ser da presença e a sua intramundanidade através de uma manualidade, né? Que se dá se apresentar ao mundo, como ele vai explicando lá. Para a gente finalizar esse bate-papo, que foi muito interessante, eu vou deixar você dar as suas últimas considerações depois dessa fala. Essa questão da essência, né? Ela é uma questão muito importante, não somente a essência, como a substância, né? O ente, o ser, né? Não o ser com S maiúsculo, mas o ser com S minúsculo. E aí a gente consegue entender, não somente de um ponto de vista aristotélico, como de um ponto de vista psicológico também, a estrutura, né? Total do ser humano, vamos dizer assim, que é permeada não somente pelo ente, né? Como ser, como a substância, como o seu próprio sujeito em si mesmo. Dentro da psicologia, você como estudante, já estudou psicologia, sabe perfeitamente que há diferença da nossa identidade, do nosso eu, das nossas características subjetivas, né? Do nosso ser em si, vamos dizer assim. Tem algumas diferenças. Eu acho interessante essas questões, principalmente voltado para a área da educação, né? Uma coisa que eu queria ponderar é sobre exemplos, né, ao meu ver, de excelentes professores de filosofia, como foi o caso do Hegel, né, grande professor de filosofia. Podemos dizer também como um bom professor de filosofia, Michel Foucault, Platão, Aristóteles. Então, são exemplos de grandes filósofos, grandes professores que não temos hoje em dia mais né? Professores que sejam grandes filósofos e grandes professores. Sim. Então, isso é uma questão importante. A subjetividade de cada pessoa, né? Vamos dizer assim, a essência de cada pessoa, o self, né, no inglês, de cada pessoa, o eu de cada pessoa, é algo assim, vamos dizer, irreplicável, né? Mas eu acho que a gente consegue, através da construção do conhecimento, através da busca pela verdade, né? A busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, de maneira assídua e comprometida, até mesmo, eu diria, usando uma linguagem do Sertian, uma busca consagrada, né? Se consagrar, como o Sertian dizia lá na Vida Intelectual, se consagrar ao aprendizado, né? Ao aprendizado. Então, seria basicamente isso que os professores precisariam fazer, deixando de lado o academicismo, deixando de lado os compromissos burocráticos institucionais, porque isso aí, em muitos casos, muito embora seja algo pertinente, algo que deva existir, acaba só atrapalhando, né? Então, você pega uma ementa curricular que só pode ter o autor X ou o autor Y, você não pode colocar um outro autor, você só pode dialogar com esses autores aqui. Então, isso acaba pervertendo o fulcro central do conhecimento em si mesmo, né? Da totalidade do conhecimento. Então, eu vejo que é necessário revermos nossos conceitos do que é ensinar, né? Do que é um verdadeiro professor aí à moda de um Hegel, né? À moda de um Kant, por exemplo. Então, seria necessário isso. Mas eu quero agradecer de antemão, meu nobre Juarez, por essa visita ao nosso canal. Vou dar mais alguns minutinhos aí para você se despedir do pessoal e fazer suas últimas ponderações concernente ao ensino, né? Concernente às questões filosóficas, que daria mais 2 horas aqui, porque são temas vastos. Mas devido ao tempo, né, a gente não tem tanto tempo assim para poder discorrermos mais sobre isso, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Muito obrigado aí, meu amigo, e pode deixar suas últimas palavras aí para o pessoal. Perfeito. Eu só tenho a agradecer, então, Moisés, realmente foi uma aula que tu deste no meu canal e mais uma hoje, né? E me oportunizando beber aí da fonte do amigo. Então, com relação às considerações finais, continuam, né, essas indagações, essas complicações na mente da gente, isso é bom, por um lado, de procurar a verdade, como tu disseste há pouco, né, através da filosofia também, ou seja, não só na materialidade, mas na metafísica também. Não que a filosofia seja só metafísica, mas boa parte dela
eleva a metafísica ao nível que tem que ser elevado mesmo, né? E não a exclui, como normalmente na maioria das ciências. Ah, mas a filosofia é ciência ou não é? Não tem a mínima diferença se é ou se não é. A filosofia apenas é. O que ela é, não tem problema nenhum. É a questão de filosofar, questão de filosofia. Então, só tenho a agradecer e eu quero homenagear a minha mãe, que está com Covid e ficando boa, graças a Deus, devagarinho está ficando boa. Então, eu quero homenagear a minha mãe, a dona Jussara de Oliveira Nunes, que amanhã certamente ela vai ouvir e ver o nosso vídeo e vai ficar muito contente. Show de Muito bola, muito obrigado. obrigado, meu nobre Juarez. Agradeço a todos aí por mais essa live e tenham todos uma boa noite e bons estudos para todos vocês aí, pessoal. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau, até mais, meu amigo. Até, tudo de bom.